Inicia a gravação aqui, pessoal. Boa noite, Ricardo. Novamente aí, como o Castelã falou, né? Muito obrigado pela participação. Em nome da faculdade, a gente gostaria de agradecer aqui sua presença, tá? O Chico está chegando aí de novo, né? Sem problemas. Vamos lá, vou fazer uma apresentaçãozinha sua aqui, rapidinha, tá? Sobre a palestra e sobre o seu Claro. mini currículo. E qualquer problema, você me corrige, por favor, tá bom? Tranquilo. A palestra basicamente vai falar sobre essa revolução digital que foi ampliada, digamos assim, pela Covid-19, né? Mas que ela não vem de hoje, né? Que muda a forma aí como a gente trabalha, consome e vive. As inovações tecnológicas incorporadas às nossas vidas nas últimas décadas viabilizaram o surgimento de uma série de experiências digitais, né? Mas, como veremos na palestra, a tecnologia é apenas parte dessa importante jornada de transformação. O Ricardo é Tech Manager e Tribe Leader, de 20 anos de experiência na indústria de tecnologia. Lidera os squads de plataforma, apps e DevSecOps da unidade Mega Senior Sistemas, sendo responsável por atividades de gestão de inovação e evolução tecnológica na linha de produtos Mega. Graduado em Ciência de Computação, com especialização em desenvolvimento de sistemas web e especialização em telecomunicações. Tem experiência em projetos de desenvolvimento e evolução de soluções de gestão empresarial, atuando nos papéis de desenvolvedor, analista, arquiteto e gestor. Fascinado pelo potencial que a tecnologia tem para transformar o mundo, tem como propósito transformar a tecnologia em soluções para potencializar e impulsionar negócios e pessoas. Certo? Isso aí. Muito bem. Seja bem-vindo e fique à vontade aí, Ricardo. Ok. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos os alunos. Bom, já quero agradecer ao Castelã, à Atom, né, a toda a direção pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui nessa noite conversando um pouco com vocês, né, sobre esse tema, como o Marcelo falou, bastante relevante, né? E, como o Castelão também colocou, né, tiveram outros profissionais aí da empresa durante a semana compartilhando um pouco do conhecimento, da nossa vivência aí com os alunos. É sempre muito bom, né, quando a gente pode participar de eventos como esse. Afinal de contas, quem talvez chegou um pouquinho ali no início, né, eu estava conversando com o Marcelo e hoje uma das grandes dificuldades que a gente encontra na área de TI, a gente sabe, é a escassez de profissionais, né, profissionais bem formados, profissionais engajados e atuantes, né? Então, certamente vocês todos são privilegiados de estarem, né, cursando uma universidade, estarem se preparando para o mercado de trabalho em áreas que a gente sabe, né, de ciência e tecnologia que são extremamente relevantes para os negócios hoje em dia, né? Deixa eu compartilhar minha. Não sei se não tinha compartilhado ainda aqui a apresentação. Marcelo, me avise a hora que estiver ok, por favor. Opa, Aí, ok. acho que está ok, né? Uhum. Então, tá bom. Bem, vamos falar então sobre transformação digital, né, essa jornada de desafios e oportunidades, aí, muito além da tecnologia. Como o Marcelo já me apresentou, né, meu nome é Ricardo Futata, eu sou Head de Produtos de Tecnologia e Cloud da linha de soluções Mega na Senior Sistemas, né? Estou no mercado de tecnologia já há pouco mais de 20 anos, boa parte desses 20 anos, dedicado à indústria de software, né? Indústria de desenvolvimento de soluções para gestão empresarial. Tá? E então, falando, né, nosso tema, nosso assunto, a transformação digital, né? Essa jornada de desafios e oportunidades que vai além da tecnologia. Muitas empresas, né, já perceberam que o digital, né, ele deixou de ser um diferencial competitivo para se transformar em algo essencial até para a sobrevivência, né? Principalmente nesse momento, né, que a gente vem passando aí dos últimos anos, né? O digital tem se mostrado bastante relevante, né? E acho que ele fez bastante diferença
na sustentação e na persistência, né, de negócios ao redor do mundo nesse momento que a gente está vivendo. Agora, a transformação digital, né, apesar não é um tema novo, né, não é um tema, apesar de estar muito, digamos, na moda, né, acaba sendo uma daquelas buzzwords que a gente costuma ver muito no mundo corporativo atualmente, juntamente com inovação. Não é necessariamente algo tão novo, né, já algo que vem de um tempo, e que as empresas, né, a indústria em geral, ela já vinha caminhando ali em relação a ações de transformação digital, né? E quando a gente fala transformação digital, e como eu disse, apesar dela não ser somente tecnologia, né, a tecnologia é uma parte da transformação digital, é fato que a tecnologia faz parte, né, e ela é, de certa forma, um pouco da base dessa transformação, tá? Então, eu queria começar aqui, para a gente entrando no nosso tema e criando um contexto, entendendo um pouquinho dessa jornada, falar de eras de transformação. Então, desde lá, a gente pega lá na primeira Revolução Industrial, 1760, 1840, ali onde o mundo deixou de ser do trabalho manual, né, e começa a ter um trabalho, os trabalhadores assalariados, você começa a ter pagamento pelo trabalho, você começa a ter maquinário, né, então teares mecânicos, máquinas a vapor, uso de carvão, né, e depois a gente vai ali um segundo período, uma segunda revolução, né, industrial, ali de 1850 a 1945, onde você começa a ter a formatação das indústrias, né, como talvez a gente conhece uma boa parte delas, né? Então, onde você começa a ter automatização de maquinário, você começa a ter produção em massa, né? Foi nessa época aí que surgiu o Fordismo, né? A indústria da automotiva, né? E emprego de novas matrizes energéticas, né? Começou a se usar petróleo, você tem o aço também começando a ser usado nesse período, né? E uma terceira revolução industrial, né, que essa até a que mais nos interessa aqui no nosso contexto, que ela data ali de 1950 a 2010, né? E essa terceira revolução industrial, ela também pode ser chamada aí de revolução informacional, né? É o momento em que a gente começa a ter contato, né, com a informática. É claro que a informática, se a gente for olhar a história, né, ela vem de muito antes, né? As primeiras coisas de digitização, ou, né, ou quando você começa a história da informática, ela vem até lá próximo das revoluções anteriores, mas a terceira revolução é onde a gente começa a ter contato com a informática, né, com a tecnologia, um pouco mais próximo, vamos dizer, do que aquilo que é a tecnologia ao nosso redor hoje, né? E dentro desse contexto da terceira revolução industrial, né, da informática, das telecomunicações, da robótica, eu queria chamar a atenção para duas inovações, né, que elas são de extrema relevância para a transformação digital. A primeira delas, a internet, né? Os primórdios da internet, né, lá com a DARPA, lá em 1958, a ARPANET, né, isso veio evoluindo aí ao longo dos anos, então o início da questão das redes, né, e ali em 1965 a gente tem a Wide Area Network, né, ou seja, as redes que poderiam se conectar, não somente mais redes locais, mas você ligar redes entre si. Em 74 a gente tem ali o surgimento do TCP/IP, no protocolo de comunicação que acabou substituindo o ARPANET e permitindo aí a expansão dessa comunicação. Em 1989 a gente tem ali um evento bastante significativo, que é o surgimento, né, da www, da World Wide Web, que é a internet, de certa forma, como a gente conhece ela hoje, né? Claro que naquela época, acho que
era bem diferente. Eu acredito que a maior parte do público aqui sequer era talvez nascido naquela época, né? Mas aqui é onde a gente tem ali os primórdios da internet, da forma que talvez a gente conhece um pouco mais próximo hoje. Em 2005, daí, isso no contexto de Brasil, a gente começa a ter o acesso de internet banda larga, né, que proporciona já um salto, aí, algumas disrupções, o surgimento de uma série de transformações. E em 2012, começando ali pelo Recife, depois 2013 Curitiba, a gente começa a ter contato com a internet 4G. Eu acho que esse slide tem um som aqui, eu acho que na hora que compartilhei, eu acabei não compartilhando o som, mas era o som que ali nos idos de 90, da década de 90, a internet fazia barulho, né? Quem é mais antigo vai lembrar, a internet fazia barulho. Eu vou colocar para tocar, mas eu acho que eu não cheguei a compartilhar o som aqui, a hora que eu compartilhei a tela. Eu não sei se ele toca automaticamente. Tá, tocando algum som? Eu acho que não está tocando. Não, né? Não. Enfim, era o barulho de um modem discado, né? Na internet, hoje é tão comum, né? Para quem nasceu aí depois da década de 90, anos 2000 ali já, parece que a internet ela faz parte da nossa vida, né? Ela está onipresente e está sempre ali, né? Você não fala, vou conectar na internet, né? Mas nessa época, no começo, você conectava assim na internet, né? Eu ainda sou numa época que a gente esperava da meia-noite para discar, né? Porque você discava para a internet para consumir um único pulso, né? Ficar da meia-noite até ali o final da madrugada, e às vezes sábado lá também, passava o final de semana daí conectado, mas é muito mais difícil o acesso em relação ao que é hoje, né? E quando uma outra inovação, né, uma outra evolução tecnológica que eu considero bastante significativa para todo esse contexto da transformação digital é o surgimento do smartphone. Então, ali em 2007, a Apple, Steve Jobs lança ali o iPhone, né? Então, como um dispositivo, um telefone móvel revolucionário, né? Touch, com comunicação de internet, e-mail de classe desktop, né? Como você tinha o e-mail na época somente nos computadores pessoais, navegador, mecanismo de busca e mapas, né? Então, o smartphone, sem dúvida alguma, né, o iPhone especificamente, foi um divisor de águas aí quando a gente fala de acesso à informação, né? Somado à internet, certamente é um dos grandes, acho que essa dupla aí, ela causou muitas mudanças na sociedade, né, na forma como como a gente consome, como a gente estuda, né, como a gente se comunica, tem muito relação com essa dupla, né? E quando a gente esse conjunto, né, de evoluções, eles nos né, eles nos trazem a um mundo cada vez mais digital, né? Todo esse conjunto de inovação, ele tornou o mundo um mundo digital e conectado, né? Hoje em dia a gente ouve muito falar, a gente está na indústria de software, é muito comum o pessoal falar, o software vai dominar o mundo, né? O software está dominando o mundo. Hoje é difícil você fazer algo, né? Você ter algum tipo de interação, você consumir algo que de alguma forma não tenha passado ou não tenha tido algum contato, né, com a tecnologia, que não tenha passado, não tenha sido lançado num software, não tenha sido controlado, enfim. E daí por qualquer tipo de produto, né? Não necessariamente produtos tecnológicos, mas por mais analógico que seja o produto, ele tem hoje uma ligação com software, né? Então,
todo esse conjunto de inovação, ele tornou o mundo um mundo cada vez mais digital. E se o mundo, né, ele está cada vez mais digital, como será que nós, né, seres humanos que fazemos parte do mundo, né, que somos quem faz o mundo girar, vamos por assim dizer, né, como que nós estamos nesse contexto? Eu não sei se esse momento era bom estar presencial, né? Que daí você consegue às vezes ver, olhar, colocar o slide e ver a reação das pessoas. Mas eu não sei se vocês se reconhecem, né, nessa imagem. Aqui em casa não acontece, tá? Aqui em casa não acontece. Acho que isso só acontece na casa dos outros, né? Pessoal, essa imagem para mim ela sintetiza muito da forma, né, que o ser humano se apropriou de tecnologias ou do que a tecnologia ela causou ou proporcionou, né, ou gerou para o ser humano. Hoje é comum você ver aí em muitos lugares, às vezes, grupos de amigos numa mesa de bar, né, no restaurante, estão lá, assim, tomando, né, sua cerveja, comendo seu lanche, interagindo, mas cada um, às vezes, com o seu dispositivo, e você está ali, né? Às vezes, troca uma palavra com um amigo aqui, troca uma mensagem no smartphone, né? Confere alguma coisa, enfim. É comum você ver crianças também, às vezes, né? Eu tenho uma filha de 10 anos, às vezes ela está com a minha sobrinha e você vai ver, está lá, ó, a televisão ligada, as duas sentadas no sofá, cada uma com o celular, fazendo algo no celular, né? Daí eu até costumo brincar, falo, vocês estão interagindo, né? Estão conversando aí pelo celular. E aqui nessa imagem a gente também tem refletido que a tecnologia, ela alcançou pessoas, né? Das mais diversas idades. Então, hoje você tem a criança pequena, às vezes de meses ali, né? Não digo nem, às vezes criança com menos de uma idade está ali já dando uma... pai já solta um celular na mão, um tablet para a criança às vezes se distrair, a criança já começa a ter esse contato, né? E quando a gente fala daí de pessoas nascidas ali a partir de 2000, então a gente está falando já de nascidos digitais, né? Acredito que muitos dos que estão aqui ouvindo já são nascidos digitais. E para quem já nasceu digital, né? Que eu falo, é muito comum, né? Parece que tudo isso que está ao nosso redor hoje sempre foi assim, isso é muito natural. Mas não, né? E quando a gente tem daí pessoas na melhor idade, né, como representado nessa imagem, que também hoje interagem com a tecnologia, interagem, né, com os meios de comunicação, a gente começa a ter uma noção, uma dimensão de como a tecnologia ela vem impactando, né, e vem transformando o mundo. Então, se o mundo está cada vez mais digital, as pessoas estão cada vez mais conectadas, né? E esse conjunto de mundo digital e pessoas conectadas, como que ele se relaciona com a transformação digital, né? Qual o contexto, o impacto disso na transformação digital? E se a gente olha desse aspecto, aí é tentador às vezes a gente fazer uma leitura de que, então, transformação digital simplesmente fazer o uso de tecnologia, né? A transformação digital existe porque a tecnologia evoluiu, as pessoas começaram a usar tecnologia, então ocorreu uma transformação, né? Uma transformação digital. Não é tão simples assim, né? É fato, como eu coloquei, que todo esse contexto de tecnologia é a base, né? Ela que, de certa forma, impulsiona a transformação, mas tem muito mais coisas envolvidas, né? E, para dar uma noção para vocês ali dessa questão da conectividade, né? Eu trouxe aqui alguns números. Então, isso aqui é um estudo do início de 2000 agora 2021, referente ali a 2020, então, né? Então, globalmente, num mundo de 7,83 bilhões de habitantes, né, nós temos 5,22 bilhões de usuários únicos de dispositivos móveis, tá? 4,66 bilhões de usuários de internet e 4,20 bilhões de usuários ativos de redes sociais.
Então, vejo que as redes sociais, elas são têm sido, né, amplamente utilizadas pelas pessoas conectadas desse mundo digital. Quando a gente traz para o Brasil, tá, os números eles são até mais expressivos, né, se a gente olha em relação ao percentual da população, nós temos 205 milhões, né, de dispositivos móveis. Diz que no Brasil existe 2,1 dispositivo móvel por habitante, tá? Então, 2,1 dispositivos digitais por habitantes, perdão, e metade disso, mais ou menos, são dispositivos móveis. Né? Então, a gente tem aqui no país de 213 milhões, a gente tem 205 milhões de dispositivos móveis. Somos 160 milhões de brasileiros usuários de internet, né, das mais diversas velocidades, enfim, mas que têm, de alguma forma, acesso à internet. E somos 150 milhões de usuários de rede social. Inclusive, o Brasil oscila entre, normalmente, o segundo ou terceiro país no mundo onde mais as pessoas consomem redes sociais. Tá? Primeiro, a Indonésia. Em alguns estudos, a Colômbia está um pouquinho na frente do Brasil. Em alguns estudos, o Brasil aparece ali na frente da Colômbia, né? Estudos mais recentes, mas o brasileiro é um consumidor voraz de mídia digital. Né? E o que tudo isso tem a ver com transformação digital? Isso facilita muito, né, a forma a comunicação, a forma como que a gente se comunica, a forma como que as notícias, né, são transmitidas, ou a forma como que a gente pode interagir com os negócios, né? Ainda assim, quando falando, né, a questão da conectividade, ela é extremamente relevante, né? Mas, como eu comentei, ainda tem muito mais de um contexto, né? Então, seguindo aqui, agora a gente começa a entrar um pouquinho, né, na questão, o que não é tecnologia na transformação digital, né? O que mais tem envolvido aí na transformação digital. Eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido sobre o mundo VUCA, né? Ou tenham visto a parte esquerda, aqui do lado esquerdo da tela aí do slide, que é uma iniciativa, enfim, um framework na tentativa de descrever o mundo, né, com algumas palavras, o mundo em que nós vivemos, né, que dizia que o mundo é volátil, né, o mundo é incerto, complexo e ambíguo, né. Mas essa descrição ela vinha lá da década de 80, ela foi cunhada ali no final da guerra, na época da Guerra Fria, ali nas trincheiras militares, vamos por assim dizer, e a partir de 2008 ela começou a ser utilizada para tentar descrever um pouquinho o cenário global, né, e corporativo que a gente vinha vivendo ao longo desses últimos anos, né. Então, o mundo é incerto, né? Você nunca sabe muito bem o que vem pela frente, né? É complexo porque você tem muitas variáveis, né? Ambíguo porque as relações muitas vezes elas não estão muito bem compreendidas, né? Não estão muito bem estruturadas, e ele é volátil porque as coisas mudam muito rápido, elas já vinham mudando muito rápido, né? Então ele serve para descrever esse cenário de ambiguidade e complexidade que a gente vivia até 2020. Né? Em 2020, com o ocorrido, né, ali final de 2019, 2020, da pandemia do coronavírus, né, surgiu aí, através de um futurista e autor americano, o Jamais Caspio, uma descrição do mundo bunny, né, que diz que o mundo passou a ser brittle, né, frágil, ansioso, non-linear e incompreensível. Né? Frágil por quê? Porque tudo aquilo que você tinha um mínimo de certeza, né, o que se sabia até aquele momento, ele veio totalmente por água abaixo quando a pandemia começou, né, a se expandir e, de certa forma, nós perdemos todas as referências. Né? A gente entrou num momento totalmente atípico, novo, né, para a maioria de todos nós seres humanos, né, da atualidade,
Então, o mundo é frágil porque você não tem garantia de que o que você sabe hoje, o que hoje, ele vai ser uma verdade ou ele vai estar sendo válido amanhã, né? O mundo se tornou ansioso, né? A questão da incerteza ela evoluiu para a ansiedade, né? E em alguns momentos, dentro do contexto da pandemia, né, até mesmo para uma questão de medo, né? Muitas pessoas, quem de nós não teve receio, acho que não teve medo de ter ficado pela pandemia, né? Não ter conseguido esperar que viessem vacinas, que viessem algum tipo de saída, né? E não linear, porque o mundo deixou de ser, né? As coisas não têm mais uma linearidade, não tem mais um direcionamento, né? O que você não tem mais nesse cenário de incertezas, né? De as coisas não seguem mais uma lógica linear, né? E ele é incompreensível, e dentro desse contexto todo, ele se torna também incompreensível, tá? Então, seguindo aqui, né, o VUCA ele está deixando, né, de ser, se propõe que ele deixe de ser usado porque ele não reflete mais essa realidade, né, esse momento que a gente vive, então ele perdeu ali o significado descritivo dele, né, ele não se deixou de ser aplicável, né, ou relevante para o nosso dia a dia atual, e o Bunny, por outro lado, facilita, né, novas perspectivas e um entendimento, né, mais acurado, mais aprimorado da, da nossa corrente situação, né, do momento atual, do estado emocional e das conexões casuais. Tá? Então, nós precisamos de novas palavras para descrever o momento, né, a situação que a gente vive de forma mais acurada. Então, os benchmarks que a gente tinha até então, eles deixaram de ser relevantes, as causas e efeitos, né, que se conhecia, elas se tornaram distorcidas, né, por atrasos ou desproporções entre elas, né? A incerteza, como eu comentei, ela se transformou em ansiedade e parcialmente até mesmo em medo, né? E uma coisa, mais e mais dados tornaram os problemas, né? Potencializaram a incompreensão dos problemas, né? Nesse contexto de pandemia, a gente vê que cada notícia que saía, né, gera todo um alvoroço, né, um medo na população. Então, quanto mais informação, mais dados, mais incertezas. E aqui, então, se a fragilidade, né, ela requer capacitação, né, e resiliência, a ansiedade pede por empatia e uma atenção profunda, né, a não linearidade chama por contexto e adaptatividade, e a incompreensão demanda transparência e intuição. Então, esse conjunto todo, né, aqui eu fecho a questão do meu contexto, a tecnologia aliada, né, a esse contexto de mudança, a toda essa modificação, né, que a sociedade vem vivenciando, ela forma aí vamos dizer, o contexto perfeito, né, para a aplicação da transformação digital, para justificar ou nos colocar a par do que causa a transformação digital, né? Então, não é apenas a tecnologia, né? A tecnologia é o equipamento, o impulsionador da transformação, mas as mudanças, né? As mudanças, perdão, que a tecnologia gerou, né? Na sociedade, que fazem com que a transformação digital seja necessária e de extrema importância. Então, aí, trazendo aqui, né, até para a gente ter uma ideia, né, quando a gente fala desse mundo conectado, desse mundo totalmente em movimento, eu acho legal esse gráfico aqui, que ele traz um pouquinho o que acontece no mundo em um minuto, né? Então, aqui a gente tem algumas coisas, né? 5,7 milhões de buscas ocorrendo no Google, 452 filmes, 452 mil filmes sendo mostrados no Netflix, né?
56 minutos de webinars no Zoom, enfim, né? Aqui tem um panorama de tudo que acontece no mundo em um minuto. E com isso a gente percebe o quanto essa tecnologia e esse mundo que a gente vive, né? O quanto ele pede, né? O quanto ele necessita ou ele impacta na questão das relações, né, dos negócios. Por exemplo, uma relação que a gente pode fazer é defesa do consumidor, né, PROCON, é algo que sempre existiu, né, de longa data, mas antigamente, se você queria reclamar de algum produto, algum serviço, você ia no PROCON, fazer uma reclamação, isso de uma forma, vamos dizer, analógica, né, você reclamando ao PROCON, ia se fazer ali um processo, buscar um entendimento com a empresa que você está reclamando, né, mas isso poderia levar muito tempo. Hoje, né, com tudo isso, essa tecnologia, todo esse contexto e essa facilidade de comunicação que a gente tem em nossas mãos, se você não é bem atendido numa loja, se você não gosta de um serviço, você às vezes vai pegar o teu celular, saindo da loja, vai fazer um comentário numa rede social da loja e em minutos isso está no celular, né, ou está visível ou ao alcance de centenas ou milhares de pessoas, né? Porque hoje disse que nesse momento atual uma conexão, né? Cada pessoa acaba gerando outras 8 conexões. Então, se a gente vai exponenciando isso, é fácil de entender que algo que você fala agora, daqui a alguns poucos minutos, ele está ao alcance de milhares de pessoas no Brasil e dentro de um contexto de conexões globais, você tem isso espalhado no mundo inteiro. Tá? Então, dentro desse contexto, a gente poderia dizer que transformação digital é um processo de mudança pela qual as empresas passam para se tornarem mais modernas e acompanhar os avanços tecnológicos? Será que essa descrição está correta dentro de tudo que a gente falou? Se a gente olhar simplesmente do ponto de vista da tecnologia, sim, né? Acho que ela até estaria correta. Mas quando a gente olha o contexto como um todo, né, esse contexto que eu comentei, a gente precisa fazer alguns ajustes nessa descrição, né? Então, a gente pode dizer que a transformação digital é um processo de mudança pela qual as empresas passam para acompanhar o novo contexto global do mercado e da sociedade. Ou seja, as empresas precisam se adaptar aos novos consumidores, né? A nova forma que a gente tem de consumir, de se relacionar, ou as expectativas, né, que o mundo tem em relação à experiência, né? A experiência de consumo, a experiência de atendimento. Então, por isso que a transformação digital ela se tornou, né, vem se tornando cada vez mais importante e relevante, né? As empresas que não se transformarem digitalmente, que não entenderem que o digital deixou de ser diferencial competitivo, né, para se tornar uma necessidade de sobrevivência, elas terão sim dificuldade em sobreviver cada vez mais, né, aos novos tempos, às novas tecnologias que ainda estão por vir, né? Porque a gente sabe que antes da nossa conversa aqui, da nossa palestra, eu estava assistindo a palestra do deputado Valmir, falando lá do 5G, né, e de inteligência artificial, e então a gente sabe que essas novas tecnologias que estão por chegar em nossas vidas, né, elas vão trazer uma nova onda de possibilidades, e certamente nós vamos assumir novos comportamentos, né, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, que vai, com certeza, impactar a forma com que as empresas, que o mundo, né, que os negócios vão ter que se adequar, se adaptar para atender ao consumidor. Tá? Então, avançando aqui no nosso tema, agora que a gente tem uma definição ali de que a transformação digital não é só tecnologia, né, que ela tem um contexto maior e que ela envolve, né, toda a necessidade de acompanhar esse contexto global de mercado e sociedade, um ponto muito importante, né,
a transformação digital, ela exige, né, ela precisa de uma mudança de mentalidade, ela envolve uma mudança de mentalidade. Ela, então, não é apenas fazer o uso de novas tecnologias, é preciso criar uma cultura digital, né? Para que as empresas realmente se transformem digitalmente, elas têm que incorporar essa cultura digital em todos os seus setores, por mais analógico que seja o produto dela, né? A gente não está falando só de produto de tecnologia, isso é muito importante, né? Qualquer produto, qualquer negócio, ele encaixa, ele entra nesse contexto. Até na anterior, o deputado me comentava, né, das indústrias, esse mundo globalizado, uma indústria de Sorocaba, ela não compete mais com uma indústria que está aqui em Araçariguama, que está em Itu, ou seja, que está ao redor, né? Hoje a competição industrial ela é global, né? Então a transformação digital nesse contexto ela se torna cada vez mais relevante. Bem, então, e quais são os pilares, né? Já que a gente falou que a transformação digital ela não é só tecnologia, né? Quais são os outros pilares que embasam, né, ou que dão sustentação, então, para essa necessidade de transformação digital? Bom, primeiro deles, o cliente, né? O cliente é o centro, né? A gente costuma dizer que o cliente é quem manda, né? E não é só uma questão de você atender, né, as expectativas, né? Mas é fato que o cliente realmente é a razão de existir, né, de qualquer negócio. Se você não tiver cliente, o seu negócio não vai crescer, não vai evoluir, não vai ter perenidade, tá? Então, o primeiro pilar é o cliente, né? Então a gente precisa aproveitar a rede de clientes, né? Essa nova forma de comunicação que existe hoje, né? Uma comunicação de duas vias, onde o cliente te dá feedback, né? Nós, como clientes, a gente dá feedback para os nossos fornecedores, né? Então, você precisa aproveitar esse canal de comunicação e aplicar e entender melhor o seu cliente, desenvolver, né, novos produtos, novos serviços mais aderentes ao seu cliente. O segundo pilar é a competição, né? Como eu falei, a competição ela deixou de ser local, ela passou a ser global e tem mais, né? Não são apenas empresas de um mesmo setor que competem, né? Hoje você tem, a gente tem visto aí, se a gente acompanha notícias, cada vez mais tem surgido empresas do ramo financeiro, né? As empresas de tecnologia de base financeira, as fintechs. Então hoje várias empresas elas passaram a ser empresas financeiras, né? Então a competição dos bancos não é só mais entre grandes bancos, né? Pequenas empresas, startups também entraram nesse mercado e então você deixa de ter competidores apenas daquele teu ramo tradicional. Dados, pessoal, dados hoje o que a gente diz, né? Dado é o novo petróleo, né? A gente vive a era da informação, a era dos dados. A gente até costuma dizer, né, que hoje se você usa um produto, um serviço, e você não está pagando por ele, né? Quando você acessa um aplicativo, você acessa alguma coisa, e de certa forma aquilo é gratuito, pode ter certeza, né? O produto ali é você, é a sua informação. A informação hoje ela é extremamente valiosa para os negócios, né? Para a composição dos negócios, para a evolução dos negócios. Então, dados é tido hoje, né, como o novo petróleo. Talvez o bem mais precioso hoje na humanidade, pelo potencial que você tem de trabalhar esses dados, gerar, né, informação, gerar conhecimento, gerar novos produtos em cima de dados, tá? Então, o dado é limitado, a gente, né, pode dizer que hoje existem inúmeras fontes ilimitadas de dados, mas é preciso converter essa informação, converter esses dados, né, em informação relevante para a tomada de decisão, porque senão o dado por si só ele não traz valor, né? Mas quando ele é transformado, ele é estudado e ele gera informação relevante, aí sim ele tem muito valor. Um quarto pilar é a inovação. E aqui daí muita gente, às vezes, de novo, né, pode ter a percepção errada de que se eu estou falando de inovação, eu estou falando de tecnologia.
inovação não é apenas tecnologia, né? Então, a gente fala de inovação nesse contexto aqui dos pilares da transformação digital, a gente também está falando de testar novas ideias de forma rápida, né, de forma mais barata, através de, né, de experimentação, de aprendizado interativo. Então, aqui a gente, né, para quem das áreas de tecnologia, ou, na verdade hoje é aplicado em todas as áreas, né, mas aqui a gente fala também um pouquinho de métodos ágeis, de uso de design, né, o design thinking para resolver problemas. Então, aqui a gente fala design thinking, Scrum, Lean, Kanban, enfim, todo um arcabouço de ferramentas, né, que você tem hoje à disposição, que ajudam e permitem que a gente possa testar as coisas de forma ágil, de forma mais rápida, mais barata, né? E às vezes pequenas mudanças, uma coisa também é bastante interessante em inovação, que a gente tem a tendência de achar que inovação ou ela é tecnologia ou tem que ser algo totalmente novo, totalmente grande, que tem que ser disruptivo, né? E muitas vezes, pequenas mudanças no dia a dia, num processo da empresa, eles podem sim trazer inovação, né? Aqui a gente pode fazer uma analogia, talvez alguns de vocês aí já tenham ouvido falar, né, já conheçam o conceito, de Pareto, né? Quando você tem a implementar 20% de algo que te dê 80% de resultado, tá? Então, às vezes, pequenas mudanças, pequenos ajustes, pequenas inovações, elas podem trazer resultados muito significativos dentro desse contexto de transformação digital. E um último pilar, tá? Mas não menos importante, a questão de valor, tá? É necessário nesse contexto atual que a gente esteja constantemente adaptando a nossa proposta de valor. Aquilo que te trouxe até aqui, muito provavelmente não vai te levar com sucesso até um próximo ciclo, né? Isso vale para as pessoas, para os negócios, enfim, vale para tudo, né? A gente tem que estar em constante evolução, constantemente reavaliando as propostas de valor. Então, quando a gente fala de empresa, a gente está constantemente avaliando se o teu produto, o teu serviço, né, se ele agrega valor, se ele gera valor para o teu cliente, se ele ajuda o teu cliente a resolver problemas, se ele ajuda o teu cliente a ter sucesso, né? Se o teu cliente não tiver sucesso usando o teu produto, consumindo o seu produto, tenha certeza de que você deixou de ser relevante para ele, tá? Então, esses são os 5 pilares, a gente pode, né, considerar os 5 pilares da transformação digital, além da tecnologia, né? Então, aqui a gente não está, se a gente olhar aqui, em nenhum momento desse a gente fala especificamente de tecnologia, são pilares que dentro desse contexto tudo de mundo globalizado, de mundo VUCA, mundo BANI, né, que a gente viu ali para trás, aliado à tecnologia, eles impulsionam, né, são os pilares de sustentação da transformação digital. E quais os benefícios da transformação digital, né? Uma vez que uma empresa ela entra nessa jornada, ela emprega essa jornada que a gente viu que ela que é cada vez mais relevante, né, cada vez mais importante para a sobrevivência das empresas, quais são os benefícios da transformação? Então, a gente tem aqui, no contexto de cultura e pessoas, né, você passa a ter times multidisciplinares, incentiva a inovação e a criatividade. Em relação à inteligência e dados, né, você tem rompimento de ciclos de comunicação, tomada de decisões passam a ser baseadas em dados, ou seja, elas passam a ser muito mais assertivas, né? Você tem muito mais assertividade naquilo que você, nas decisões que você toma, quando você toma ela conhecendo o dado, conhecendo o seu cliente, conhecendo melhor o seu negócio. A diversificação em escala comercial, a jornada de transformação digital, né, o repensar as estratégias atuais, ajuda as empresas a descobrirem ideias que às vezes estavam lá guardadas na cabeça de alguém, ou a gente fala, às vezes a ideia estava na gaveta, e quando você faz essa jornada de repensar as estratégias atuais, certamente você acaba encontrando aí muitas oportunidades, né? Novas oportunidades.
Redução de custos, né, é fato, qualquer negócio, qualquer negócio, ele visa lucro, né, e aumento de margem, então um custo menor sempre é muito bem-vindo. Então, redução de custo também é um benefício da transformação digital. E, por último, e não menos importante, pelo contrário, acho que talvez seja um ponto mais importante, a satisfação de cliente, né? Então, produtos e serviços que melhor atendam as expectativas dos clientes, mantêm os seus clientes engajados e, principalmente, mantêm seus clientes como produtores do seu produto ou do seu serviço. Bem, então, esse contexto todo de transformação digital, né, a transformação digital ela já vinha ocorrendo no mundo, até que em 2020, ali, a gente, com 2019 para 2020, a pandemia fez com que a gente tivesse uma verdadeira revolução digital, né? Assim, é difícil você falar que tenha, num contexto de pandemia, possa ter algo de positivo, né, frente a toda a catástrofe, né, ou as perdas que a Covid gerou, mas é fato que ela fez com que a transformação digital ela se acelerasse no mundo de uma forma bastante significativa e bastante acentuada. Então, eu queria trazer aqui 2 slides para numerar isso, né? Um estudo aqui da Dell Technologies, que diz que nesse período, né, de pandemia ali, em 2020, 80% dos negócios aceleraram pelo menos algum programa de transformação digital. No entanto, né, apenas 41% dos entrevistados, né, das pessoas que participaram dessa pesquisa, aceleraram todos ou muitos dos seus programas, né? E quais foram os principais pontos ali tratados nesse contexto? A revisão, né, ou fortalecer as questões de segurança cibernética, né, a pandemia, a necessidade das transformações ali que foram causadas pela pandemia, obrigaram a isso, né, essa preocupação com a segurança, aceleraram ações de trabalho, né, o trabalho remoto, as capacidades para trabalho em casa ou remoto, reinventaram como entregar a experiência digital para consumidores empregados, fizeram uso de dados, né, de formas completamente novas ou transformaram os seus serviços e os seus modos de consumo. Tá? Então, esses foram os 5 principais programas, né, que, de certa forma, foram acelerados aí durante esse período de pandemia. E aqui, nesse segundo slide, a gente tem ali que então, 79% reinventaram o seu modelo de negócio, né, como resultado da disrupção causada pela pandemia, e 50% se preocuparam por não ter conseguido fazer essa transição da forma rápida, né, suficiente, tão rápido quanto precisava. Tá? 89% ali estão felizes, né, com o sucesso que os seus times e as suas organizações tiveram nessa jornada de adaptação, e 48%, né, se preocuparam com o risco de empregados desenvolverem problemas, né, como síndrome de burnout, tentando adaptar as suas estratégias de TI a essa forma anormal, nesses tempos anormais. Tá? Então, é fato que a pandemia ela acelerou assim, muito, né, essa jornada de transformação. Algumas empresas aí implementaram em 3 meses o que se planejava implementar em 3 anos, tá? E eu assim, espero que isso, claro, a tendência é que acho que a pandemia passando isso vai dar talvez uma desacelerada, mas que as empresas, né, tenham realmente visto valor e sigam nessa jornada de transformação. Bom, e falando então um pouquinho de oportunidades da transformação digital, né, passando aqui por algumas coisas que surgiram, né, das experiências digitais que surgiram aí no mundo, né, com essa questão toda de evolução e desse contexto novo que a gente vive. A Netflix, né, para quem é mais novo, provavelmente acha e conhece Netflix da forma que ela é hoje, né, como um streaming de vídeo, como uma companhia do lazer, né, que nos traz filmes ali on demand, online, mas a Netflix nasceu num contexto, né, inicialmente ela entregava fitas de vídeo, né,
acho que grande parte de vocês nem nunca viram ou nunca chegaram a usar, mas os pais, enfim, de vocês certamente tinham isso aí. A Netflix ela entregava filmes na forma de fitas que vinham pelo correio. Depois isso evoluiu para DVDs e ela foi pivotando o modelo de negócio dela até chegar no que é hoje, né? Uber, mobilidade urbana, também mudou a forma como que a gente, né, se locomove, causou uma disrupção no mercado de táxis, né? E esse é um primeiro passo da Uber, né? A Uber ela continua evoluindo e certamente no futuro a gente deve ver, né, carros ou Uber sem motoristas, né? Então vamos dizer que o motorista de Uber ele acaba sendo parte dessa jornada de transformação, mas isso não quer dizer que no futuro vai ser assim, né? Que vai precisar ter um motorista do Uber. E uma coisa interessante, né? Algumas coisas como o Uber, quando a gente olha o Waze, por exemplo, coisas que principalmente tem mapa e essa questão de mapas inteligentes, eles foram viabilizados apenas no momento do 4G, né? Quando a gente volta lá na tecnologia 4G, são coisas que viabilizaram novas experiências, por exemplo, como o uso de um Waze, né, para locomoção e que também é usado, né, esse tipo de mecanismo dentro do Uber. Airbnb, né, então a questão da locação, né, por temporada, enfim, ali também dentro de um contexto de plataforma digital, né? Então a gente de certa forma trouxe aquela imobiliária temporária que tinha na praia lá, né? O pessoal ia para uma praia, vai lá no imobiliário na cidade, aluga um apartamento ali para ficar uma semana. Hoje normalmente você faz isso pelo Airbnb. Drones, né, para pulverização. Então, quando a gente olha agronegócio, daí que a gente começa a ver o potencial, né, que a transformação digital tem nas mais diversas áreas. A gente está falando aqui de lazer, de mobilidade, de locação, né, de agronegócio. Então, drones que podem ser operados hoje, gerando dados, mapeando plantações, né, isso tudo é fruto da transformação da evolução tecnológica. Amazon Go, né, o mercado inteligente da Amazon, onde você não tem caixa, você entra, pega o que você quer consumir, e quando você sai, ele já sabe o que você pegou e vai debitar da tua conta da Amazon, né? Então, esses mercados inteligentes. Alexa, assistentes virtuais, né, que estão cada vez mais presentes na nossa vida, né? Os assistentes virtuais, wearables, enfim, né? São coisas que contribuem para que a gente esteja cada vez mais conectado. Telemedicina, né, algo também que foi potencializado aí durante a pandemia, né, o que já vinha crescendo, mas certamente foi potencializado durante a pandemia. A telemedicina também é fruto de todo esse contexto da inovação tecnológica, dessas mudanças de comportamento que a gente vivencia no mundo, né? As fintechs, como eu comentei, então hoje você vê brotar empresa financeira, né, a fintech a todo momento. A Senior, né, que é a empresa que eu trabalho, também tem uma fintech. Então hoje a gente entende que a gente tem o potencial de que o banco esteja ao alcance do mouse dentro do sistema de gestão do cliente, né? Você começa a trazer a experiência do banco para dentro do sistema, do relacionamento bancário para dentro do sistema de gestão que o cliente utiliza. A admissão digital, né, Colab também é uma plataforma de admissão digital do Grupo Sênior. Então, a mudança também até na forma de contratação, isso na pandemia se evidenciou muito, né? Eu tenho pessoas na minha equipe que eu contratei há praticamente 2 anos, elas nunca foi contratado de forma digital e as pessoas até hoje não foram no escritório, né? Trabalham remotamente. Deixa eu pular esse slide aqui. E aí alguns insights aqui para a implementação da transformação digital. Primeiramente, falar das barreiras, né, para o progresso digital. Então, isso aqui tirar de alguns estudos, né, de quem já passou por essa jornada, de como, quais são as principais barreiras que as pessoas enfrentam, tá? Então, privacidade de dados e questão de segurança é algo que, às vezes, é um limitador para todo esse processo de segurança, né, para esse processo de transformação digital, perdão. A falta de orçamento e recursos, né, muitas vezes as empresas não têm orçamento, não têm recursos para poder entrar nessa jornada de transformação. Incapacidade de extrair insights valiosos dos dados, nesse exemplo que eu comentei do dado, mas o dado, se ele não é trabalhado, se ele não gera informação, ele não serve para nada, né? Então,
Empresas que não conseguem extrair insights valiosos têm essa dificuldade de fazer a transformação digital. Falta de crescimento econômico, isso aqui foi muito afetado na pandemia, né? Todo esse contexto de pandemia fez com que as empresas tivessem ainda menos caixa, ainda menos orçamento e recurso para investir em transformação, mas, por outro lado, muitas delas foram obrigadas a se transformar digitalmente, porque senão elas não iriam sobreviver. Então, daí a gente viu, desde o pequeno negócio lá, que às vezes não vendia online, não entregava delivery, e teve que fazer, porque senão ele não ia sobreviver, né? Uma quinta barreira, que a falta de conjuntos, né, de habilidades adequadas, expertise, ou seja, falta de conhecimento para pôr em prática a transformação digital. A regulamentação e mudanças legislativas, né? A gente sabe que mudanças de legislação e, às vezes, regulamentação, e principalmente quando a gente olha hoje para regulamentação, por exemplo, ligada à questão do uso de dados, né? A Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, por exemplo, né, LGPD, elas geram, sim, uma proteção ao cidadão em relação a como os nossos dados estão sendo utilizados, né, ou vão ser utilizados, mas, por outro lado, elas dificultam, às vezes, em alguns momentos, essa questão da transformação, né, que as empresas executem de uma forma mais fluida a transformação digital. Cultura digital imatura, então falta realmente, né, de uma cultura digital nas empresas. Falta da tecnologia certa para trabalhar na velocidade que o negócio exige, né? Então, às vezes, a empresa não consegue fazer esse link entre para aquilo que eu preciso me transformar, que tipo de tecnologia que eu preciso utilizar para atender os anseios do meu negócio, do meu cliente, né? Falta de uma estratégia de visão digital coerente, governança e estrutura digitais fracas, tá? E tinha um 11º ponto que eu acabei deixando de fora do slide, que era a questão de um gap, né, uma deficiência em relação à maturidade digital de líderes e colaboradores. E daí, pessoal, aqui tem um ponto muito importante, né, para vocês que estão numa jornada de formação, né, de conhecimento, que em breve estarão no mercado de trabalho, ou já estão ingressando no mercado de trabalho, já estão no mercado de trabalho, né, como vocês têm um potencial de ajudar, de contribuir para essa jornada de transformação digital, né? Afinal de contas, como a gente viu, a transformação digital exige mudança de cultura, exige mindset digital, ou seja, ela é feita por pessoas, ela é feita de pessoas, né? Se as pessoas, a tecnologia não teria evoluído da forma que evoluiu, as mudanças não teriam acontecido, se nós, pessoas, não tivéssemos adotado as tecnologias, não tivéssemos encontrado novas formas, né, de nos relacionar, de fazer uso dessas tecnologias, tá? E daí, algumas boas práticas para implementação de transformação digital, né? Desenvolver um plano de ação dividido em curto, médio e longo prazos. Isso até mais um cenário comum, né, na pandemia, como eu coloquei, isso foi muito acelerado, né? Eu mesmo tenho clientes que tinham uma resistência, por exemplo, a vir para a nuvem, né, usar cloud computing, e num cenário de pandemia se viram obrigados a fazer isso, e daí aquilo que ele às vezes pensava em fazer em 1 ano, 2 anos, né, ele teve que fazer ali em questão de dias, ou no máximo de semanas, para que ele continuasse trabalhando, né? Então, alguns planos eles acabaram sendo realmente jogado fora, né? E agora é plano de curtíssimo prazo. Mas num cenário ideal, né, num cenário mais tranquilo, vamos dizer assim, é ideal que a gente trace, né, planos de curto, médio e longo prazo, tá? Estabelecer quais são as prioridades de processos a serem automatizados, né? Não adianta a gente querer automatizar tudo de uma vez, então você precisa fazer a sua transformação de uma forma estruturada, estabelecendo quais são as suas prioridades, quais são os processos que trazem mais valor para o seu negócio, né? Pesquise, avalie, decida quais as tecnologias serão utilizadas, né? Isso elimina aquele gap que a gente viu no slide anterior de não conseguir utilizar a tecnologia correta. Se preciso for, contrate profissionais com habilidades digitais. E aí eu faço um gancho com a palestra do professor Castellan, né? Quando ele falou de cibersegurança, que ele comentou a questão, né, que muitas vezes, quando a gente precisa de um médico, a gente procura um médico,
quando a gente precisa de um arquiteto, a gente vai procurar um arquiteto, um engenheiro, assim por diante, e às vezes quando a empresa precisa de alguém de TI, o Castelão comentou, o sobrinho, o primo, o vizinho dá conta, né? Então, como a tecnologia hoje ela está tão acessível a todo mundo, muitas vezes realmente as empresas acham que ela não precisa de um profissional, né? O vizinho, o sobrinho, o amigo do filho, enfim, sabe fazer, vai vir aqui e vai fazer. E nós que somos da área, né, que estudamos para isso, a gente sabe que muitas vezes você precisa saber realmente aquela, né, qual é o parafuso certo para apertar, né? Quando a gente fala lá atrás, cara, o profissional capacitado, às vezes ele sabe muito bem qual o parafuso certo que ele tem que apertar. Então, quando necessário, sim, né, contrate pessoas capacitadas, pessoas que possam realmente te ajudar com essa jornada. Encontre parcerias, né, internas e externas para facilitar o processo de automatização digital. Né? A digitalização, né, às vezes você não vai conseguir fazer sozinho, você vai precisar sim de outras empresas, startups, enfim, aí entra também um pouco de conceito de inovação aberta, né? Hoje em dia as empresas já estão muito mais abertas a, se eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho essa capacidade dentro de casa, eu vou buscar fora, tá? Mantenha-se atualizado acerca de tendências no mercado, né? Isso é muito importante, saber o que vem pela frente, o que o mercado está visualizando, quais são as mudanças que estão ali, às vezes, já um pouco mais visíveis, né? E simplifique todo o processo, sempre procure a simplificação, né? Inicie com alguns elementos, os mais urgentes, os mais importantes, e gradualmente vá aumentando essa escala, ok? E para fechar, eu queria aqui passar brevemente com vocês algumas tendências tecnológicas que certamente serão relevantes aí para essa sequência, né, da evolução tecnológica e, consequentemente, da transformação digital. Isso aqui foi tirado de um relatório do Gartner, foi gerado e publicado agora no dia 21 de outubro, tá? Então, anualmente, empresas como Gartner, Deloitte, Accenture, enfim, essas empresas globais assim de pesquisa, e são empresas que fazem, né, parte desse movimento de transformação digital, ajudam outras empresas a implementar, elas costumam fazer essas leituras, né, essas previsões de tendências tecnológicas para o ano seguinte ou para um período à frente, né? Então, aqui a gente tem, aqui do lado esquerdo, né, o que se diz ali a parte de engenharia de confiança, né, ou seja, tecnologias que são ligadas ao core, né, tecnologias core, para que você possa, para a evolução tecnológica, né, então, Data Fabric, ou seja, os dados hoje eles são espalhados por todos os lados, a ideia aqui é você dar meios para que as pessoas possam consumir dados de uma forma mais centralizada, né, de uma forma mais unificada e possam tirar valor mais facilmente dos dados. Cyber Security Mesh, né, ou seja, você criar redes de cibersegurança, uma vez que hoje a gente tem as aplicações, os sistemas totalmente distribuídos, né, a gente tem aplicações rodando em cloud, e às vezes em clouds diferentes, é extremamente importante você ter uma estratégia de segurança unificada que te dê, que de certa forma te respalde, te guarde, né, de uma forma bastante ampla. O Privacy Enhancing Computing, né, ou seja, você usar realmente de meios de criptografia, split de dados, enfim, tem uma série de tecnologias aqui que podem ser utilizadas para que você leve esse contexto de segurança, principalmente aplicado à questão dos dados, tá? E Cloud Native Platforms. A computação em nuvem, né, a Cloud Computing, né, até hoje ela tem sido bastante usada por várias empresas para você levar sistemas legados, né, sistemas mais antigos, para a cloud. Só que isso não é muito eficiente, né? Quando você pega um sistema antigo que não nasceu para rodar nesses ambientes modernos, ele não tira tanto proveito de toda a capacidade de computação em nuvem que você tem. Que é um outro ponto que certamente que ajudou muito, né, nessa questão de transformação digital, de evolução, a computação em nuvem, né, o cloud computing, porque ela barateou muito o acesso à tecnologia. Então, a ideia aqui é que você desenvolva, ou que se desenvolvam cada vez mais sistemas que a gente às vezes chama de cloud-born, né? Ou seja, sistemas nascidos para a cloud já. Aqui no meio a gente tem tecnologias que são as chamadas game changing, né? Ou seja, aquelas tecnologias que vão realmente gerar a mudança, né? Então, composable applications, ou seja, você criar aplicações como
blocos que podem ser compostos, né? Isso na ideia de você permitir o desenvolvimento mais rápido, mais ágil de novas aplicações. Decision Intelligence, né? Você trazer inteligência para as decisões, ou seja, lançar a mão de inteligência artificial, de automações, para que algumas decisões que às vezes não precisam realmente de uma análise humana tão apurada, elas possam ser feitas pela tecnologia, possam ser feitas por robôs, né? por algoritmos de inteligência artificial. Ainda nesse contexto, né, enquadram aí a hiperautomação, ou seja, o que for possível automatizar, automatize, né? Aquilo que é repetitivo, que pode ser automatizado, automatize. Isso traz muito ganho para os negócios, né? Para a velocidade dos negócios. E AI Engineering, né? Ou seja, realmente desenvolver um core, uma engenharia de inteligência artificial. A inteligência artificial ela vem ganhando cada vez mais espaço, ganhando cada vez mais importância também dentro desse contexto de evolução tecnológica e de transformação digital nas empresas. E finalizando, aqui a gente tem realmente aquelas que são as tecnologias um pouco mais para o futuro, né? O Distributed Enterprise, ou seja, você tem aí realmente a empresa totalmente distribuída, né? Isso vem muito no contexto da pandemia, quando a gente tem ali pessoas trabalhando remoto, consumidores que não conseguiam chegar nas empresas, né? Então você precisa criar estratégias para ligar consumidores com as empresas, colaboradores com as empresas. Total Experience, né? Hoje muito se fala em User Experience, né? Experiência do usuário, Customer Experience, então experiência do consumidor, Employer Experience, né? Nós como colaboradores, como está a nossa experiência com a empresa, e o contexto de Total Experience vem para tentar unir tudo isso, né? Você ter iniciativas mais abrangentes e que possam cobrir todo esse conjunto, né, de cliente, consumidor e empregado. Autonomic Systems, né, é uma evolução ali de sistemas autônomos e automatizados, mas que tem a capacidade de aprender com o que ocorre, né, o meio em que ele está sendo executado, ajustar o seu próprio algoritmo, sem que precise ser gerada uma nova versão, né, ou que precise ser disponibilizada uma nova versão daquele produto. Tá? Então, são realmente sistemas que se adaptam ao contexto. E, por último, Generative AI, né? Ou seja, o uso da inteligência artificial, de alguns meios de inteligência artificial, de alguns algoritmos, que tem a capacidade também de aprender sozinho. Né? Muito da inteligência artificial que a gente conhece hoje, o que a gente emprega hoje, ela acaba dependendo de treinamento ou de supervisão. Né? Então, a gente diz que existem algoritmos supervisionados ou semi-supervisionados, né? Que precisam conhecer já ali um contexto para aprender e poder depois ser aplicado. Né? E a inteligência artificial generativa, né? Ela tem essa capacidade de, a partir de um objeto, né? Da leitura de um objeto, por exemplo, ela começar a gerar objetos similares. Né? Então, isso, por exemplo, é muito usado hoje para geração de imagem. Tá? Hoje, a inteligência artificial tem a capacidade de gerar imagens que dificilmente se consegue, que é muito difícil de você identificar que aquela é uma imagem gerada computacionalmente, que aquilo não é uma imagem real. Ok? Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Né? É um tema bastante denso, né? Várias coisas daqui dariam, cada uma delas, uma palestra. Tem bastante conteúdo, né? Bastante informação, e às vezes acaba até ficando um pouco corrido dentro do tempo que a gente tinha ali, tá? Mas é um assunto realmente de extrema relevância, extrema importância, e que eu espero que tenha contribuído, né? Possa ter esclarecido às vezes dúvidas de quem ali não conhecia sobre a transformação digital, e que vocês realmente levem isso, né, para a transformação digital, esse contexto todo, para a vida de vocês, para as empresas onde vocês trabalham, eventualmente vão trabalhar, porque não há dúvida, né, a evolução tecnológica, a transformação digital são caminhos sem volta. Né? Empresas que não, repito, empresas e pessoas que não se adaptarem a esse novo momento, né, essa questão da tecnologia, das mudanças, dos impactos que ela causa, terão muita, mas muita dificuldade em sobreviver nos tempos que virão pela frente ainda. Ok?
Muito obrigado. Valeu, obrigado, Ricardo. Obrigado aí pela palestra. Obrigado a todos que estão presentes ainda aí. Alguém tem alguma pergunta aí para fazer para o Ricardo? Alguém quer falar alguma coisa? Dá uma olhada no chat, acho que não. Só tá quietinho, tem 36 pessoas ainda. Se tiver alguma firme e dúvida, forte. estou à disposição. Acho que do horário que a gente começou ali, a gente passou uns 10 minutinhos, 10, 15 minutinhos, né? Sim, sim. Uhum. Às vezes o pessoal fica meio tímido, meio acanhado aqui no chat também, Ricardo. Podem fazer perguntas. Aí... É isso que eu ia comentar, viu, Tato? O pessoal muitas vezes... E aí, como você divulga aí o seu LinkedIn, pode ficar esperando que depois eles contatam diretamente, muitas vezes. Fiquem à vontade, a gente está à disposição. Desculpa de que tem que pegar a van, eles não têm, né? Oi? A desculpa que tem que sair para pegar a van, né? Porque quando a gente está no presencial, é o que mais a gente ouve. Sim, na empresa também, né? Às vezes a gente tinha ali, esperava 5 horas, então você marcar a reunião 4h30, dava 5 para 5, o pessoal tá apavorado para ir embora para não perder a van, né? Hoje em dia a gente fala, pô, pelo menos isso não dá mais para dar essa, já não é mais um impedimento, né? Tem gente até reconectando. Mas acho que tá tranquilo, viu, Tato? É o que você comentou, o pessoal, além do que o Marcelo comentou aí, de o pessoal às vezes ficar um pouco mais tímido. Eu até estava conectado aqui, mas também tive que sair, que deu um problema na outra. E até normalmente eu saio fora, acho um pouco deselegante, né? Mas eu saio porque às vezes se conecta, tem que abrir microfone, às vezes o browser mistura, enfim. Mas acho que não aconteceu nada, não acabei não saindo. Mas pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa, com certeza o Futata pode tirar essas dúvidas posteriormente, entre em contato com a gente. Depois, Futata, se puder mandar o material, não sei se esse material pode ser encaminhado, eu disponibilizo para os alunos também, né, com as informações. Mas eu acho que está de bom tamanho. Eu agradeço aí a presença de todos até agora, né, o Francisco, mesmo sem o microfone, Marcelo, Kleber e principalmente você, Futata. Obrigado mesmo. A gente vai conversando aí. Ok, eu que agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, né? E a gente fica à disposição para, depois que alguém tiver dúvida, quiser mandar, quiser entrar em contato, eu fico à disposição. Vamos ver se o ano que vem, com tudo normalizado, a gente faz alguma coisa. Presencial. Presencial. Olha, o Chico apareceu, que belezinha. O Chico tá aí, lá. Ó, vocês parem com isso, porque agora eu estou com um áudio aqui, né? Mas a imagem aí, eu vou falar para você, tá parecendo que você tá naqueles olhos de peixe de porta de apartamento, hein, cara? Então, na verdade, assim, foi combinado com o Ricardo eu simular essa pane para que vocês tivessem essa agonia da transformação digital, né? Vocês se sentissem impotentes, não é isso? Né? Então, por falar em impotente, pelas piadinhas que vocês fizeram, eu desejo uma disfunção erétil temporária para vocês que deram risadinha aí, tá bom? Brincadeira, Ricardo, foi sensacional, viu? Entre a palestra e essa última observação, ele já deu 3 marretadas no notebook, aí ele relaxa e consegue fazer as piadinhas de novo. E por falar nisso, os xingamentos estão lá no WhatsApp, na de vocês lá, tá bom? Tá. Isso aí, Chicão, valeu, cara, obrigado aí, da correria, semana também, você já me salvou. Hoje você tá com crédito, me salvou ontem de outra ali, que no fim não precisou, mas... Pois é, cara, eu não sei o que aconteceu aqui, talvez o efeito faxineira, passou por aqui hoje, deve ter dado uma cacetada aqui, destruiu o conector aqui. Pega um jeito, né, o cabinho faz um estrangulamento. Você tenta tirar o cabo com a mão, não consegue, mas elas com a vassoura fazem mágica, né, meu?
Então, desconecta qualquer coisa, cara. Mas tá ótimo. Valeu, valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo. Boa noite, bom descanso. Amanhã a gente tem mais um dia aí para finalizar e depois um feriadinho, dá para descansar, né? Sim. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Ok. Obrigado, boa noite, Valeu. pessoal. Um abraço. Obrigado, Abraço, obrigado. pessoal. Obrigado Valeu, a todos. Boa noite. Tchau, tchau.